Pessoal, esse exercício da poliedro ele fala o seguinte, que nós temos três conjuntos, conjunto A formado por esses elementos, conjunto B formado por esses, conjunto C formado por esses elementos aqui. Aí ele fala o seguinte, A intersecção B intersecção C. Então vamos reparar, né? O símbolo da intersecção está aqui e está aqui. Então ele está falando o seguinte, o que tem em comum entre o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Então vamos olhar. O número 1 só tem aqui, não tem os demais. Número 8 tem aqui, aqui e não tem aqui. Número 12 e assim por diante. Se eu for verificar um por um, eu vou descobrir que eu tenho 31 aqui, aqui e aqui. A partir desse eu não tenho mais nenhum. Ou seja, a resposta para esse cara aqui é o número 31 que está em comum. Só que ele está perguntando o seguinte, qual é o número de elementos, tá? O número de elementos disso daqui é a quantidade que aparece. Então está aparecendo quantos elementos? Apenas um elemento. Ele não está se referindo ao número 1, ele está falando da quantidade de elementos. Ou seja, quem é o N do conjunto A intersecção B intersecção C? É um único elemento só. Então a nossa resposta é a letra D. Pessoal, para resolver esse problema, o exercício ele cita a palavra complementar e suplementar, tá? Que vai resolver o problema do cadeado. Então vamos relembrar um pouquinho. Nós temos o ângulo raso ou reto, raso, né? Aqui, o reto é 90 graus, que está aqui. E nós temos do lado do primeiro quadrante, nós temos o complementar, nós temos o suplementar e nós temos o replementar. Então aqui é o complementar, o suplementar e o replementar. Então ele fala o seguinte, tá? O dobro de um ângulo qualquer complementar é igual a terceira parte de um ângulo suplementar. Complementar, ele fala até 90 graus. Então não pode ser 90 graus, porque 90 graus é o reto. Então ele está falando de ângulos até quase 90 graus. Então está aqui a diferença. Fazendo essa expressãozinha aqui, a equaçãozinha no primeiro grau, ela vai fazer o seguinte, tá? Eu vou subir o 3 multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 3. E o restante eu vou manter exatamente onde está. Aqui vai ficar 6, 90 menos x, que é igual a 180 menos x. Aplico a distributiva, 540 menos 6x, que é igual a 180 menos x. Passo o 6x para o lado de lá, vai ficar positivo. Passo o 180 para o lado de cá, que vai ficar negativo. Isso daqui vai ficar 360 graus, que é igual a 5x. Passo o 5 dividindo. Então, meu x vai ser igual a 72 graus, tá? E a letra que é isso daí é a letra E. Pessoal, para resolver esse exercício aqui, vamos primeiro entender ele, né? Então, ele fala de uma senha de um cartão com 4 dígitos, tá? A primeira regra que ele fala é assim, ó, os dois primeiros dígitos, ou seja, esse e esse, os dois primeiros, tem que ser obrigatoriamente os números algarismos ímpares. Então vamos pensar, aqui só cabe um dígito. Então eu tenho algarismos que servem nesse caso, 1, 3, 5, 7, 9. Então eu tenho 5, tá? O exercício não fala que pode ter repetição, então ele pode, tá? Então ele está falando assim, pode repetir. Então, por exemplo, aqui pode ser 3, 3, 9, 9, coisa assim. Então aqui eu também tenho 5. Depois ele fala o seguinte, os dois últimos podem ser qualquer algarismos de um dígito só. Então eu tenho do 1 ao 9, que são 9, e o 0. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, eu tenho 10 algarismos aqui e aqui, porque o 0 é considerado um algarismo também, né? Aí ele fala assim, ó, quantas senhas possíveis pode ser isso daqui? Vamos fazer os cálculos. 5 vezes 5, 25. Vezes 10, 250. Vezes
esse 10, 2.500, tá? Então a resposta correta para esse daqui é a letra D. Pessoal, esse exercício aqui ele fala de dois conceitos que é interessante, que eu achei legal citar para vocês, que é o seguinte. Primeiro ele fala sobre o triângulo retângulo, tá? Vamos lembrar o que que é. O triângulo retângulo tem um ângulo reto, que está aqui, e a medida dos seus lados tem que ser menor que a hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto e aqui é outro cateto. Então ele fala assim, ó, as medidas que ele te dá é 5, 12 e 13. O desenho, mesmo não estando proporcional, dá para entender qual que é o conceito dele. De acordo com a fórmula de Pitágoras, ele fala assim, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. Então a hipotenusa está aqui, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25 e 12 ao quadrado é 144. Ou seja, esses dois somados é igual à sua hipotenusa. O que é uma verdade para esse número aqui, 5, 12 e 13. Só que a letra A do exercício, se você fizer os cálculos, ele também bate isso daqui. Os demais não batem, tá? A letra A e a letra B funcionam. E aí o exercício fala de um conceito primitivo. A ideia de conceito primitivo utiliza MDC. Menor divisor comum, tá? O maior divisor comum entre eles. Então eu vou pegar aqui, ó, o 5, o 12 e o 13. Quando eu fizer a minha faturação, eu vou descobrir que ele dá por 2, dá por 2 e dá por 3. Então, eu utilizei esses números para esse caso aqui, ó. Os outros dois números são primos. E, por sua vez, o 13. Então, a gente pensar assim, ó. Aqui é 1 e aqui é 1, tá? Escrevi errado, mas aqui é 1 e aqui é 1. Então, se a gente pensar assim, ó. Qual o divisor comum que tem esses três números? De acordo com a faturação, nenhum. Mas eu tenho que lembrar que o número 1 faz a divisão dos três. Então, o MDC desse caso aqui, desses três números, é o número 1, tá? Então, esse é o conceito primitivo que o exercício fala. E na letra A, se você fizer o MDC, você vai verificar que não dá certo, que tem mais um número em comum. O que fura esse conceito primitivo, tá? Então essa é a resposta para o exercício. Se não me engano, é a letra B. Aí na folha de vocês. Pessoal, esse exercício aqui envolve um recurso da probabilidade, que é um recurso da multiplicação, tá? Então ele fala o seguinte, sabe-se que no mercado há 5 tipos de pão, 4 tipos de fruta, 5 tipos de bolo, né? E além disso, Theo resolveu incluir na compra 3 sabores de iogurtes diferentes no mercado. Então, durante as nossas aulas de probabilidade, foi explicado o seguinte, né? Que era basicamente aquela história lá que eu fiz na sala de aula, que era a pessoa tem 2 calças e 3 camisas diferentes, como ela pode combinar, né? Então seria basicamente, foi isso aqui, né? Calça 1, calça 2, camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 1, camisa 2, camisa 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria esse aqui o total de possibilidades que a pessoa teria de combinar. No caso aqui, a gente tem uma árvore, né? Um diagrama um pouquinho maior, mas a ideia é a mesma. Então eu tenho 5 tipos de pão, 4 tipos de fruta, 7 tipos de bolo e 3 tipos de salgados, tá? Então, fazendo nossos cálculos aqui, nós temos 20 vezes 7, 140, vezes 3, 420. Demorei um pouquinho para pensar no cálculo, tá? Tá valendo aqui. Então, a resposta correta do exercício é a letra D. Pessoal, nesse exercício aqui ele fala o seguinte, que ele tem 200 de cada um, 200 de coxinha, 200 de brigadeiro. Ele vendeu 70 de coxinha, 85 de brigadeiro e 70 combos, sendo que cada combo tem uma coxinha e um brigadeiro.
Então, somente de coxinha, ele vendeu 70 mais 35, que totaliza 105. De brigadeiro, ele vendeu 85 mais 35, o que totalizam 120 brigadeiros. Só que ele tinha 200 de cada, então aqui ainda continua. 200 menos o que eu tinha, vai totalizar 95. 200 menos os 120 brigadeiros que eu gastei, totalizam 80 ainda na caixa, tá? E a alternativa correta para isso é a letra C. Pessoal, esse exercício ele segue a seguinte lógica, tá? Ele fala que a medida do pano em relação ao chão, 2,4 metros e 0,7 de altura. E ele quer saber como é que se preenche essa informação. Se a gente parar para pensar aqui, ó, ele formou um triângulo retângulo de 2,4 para 0,7. Jogando isso na fórmula vai ficar assim, ó. Lado ao quadrado é igual a 2,4 ao quadrado mais 0,7 ao quadrado. Lado ao quadrado é igual a 5,76 mais 0,49. Lado ao quadrado é igual a 6,25. E tirando a raiz de 6,25, eu vou ter como resposta 2,5 metros. Feito isso, aí vem a segunda informação, tá? Que é a área do triângulo. A área do triângulo é igual a L ao quadrado, a fórmula é essa aqui, ó, raiz de 3 sobre 4, tá? Jogando a informação que está aqui no L ao quadrado, então vai ficar 2,5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Calculando 2,5 ao quadrado é a mesma coisa que voltar para trás. Então vai estar em 6,5 raízes de 3 sobre 4. Para mim melhorar essa ideia, eu faço o seguinte. Eu tenho duas casas decimais, em cima e embaixo. Quero tirar elas, então eu multiplico isso por 100. 625 raízes de 3 sobre 400, tá? Agora é que vem um detalhe interessante nessa conta. 625 raízes de 3 sobre 400, vamos descobrir qual que é o denominador em comum aqui fazendo uma faturação. Se eu faturar 625, ele é por 5, que vai dar 125, por 5, 25, por 5, 5, 5 e 1. Se eu faturar 400, vai dar 200, 100, 50, 25, 5, 5 e 1. Ou seja, o que eu tenho em comum aqui, ó? 5 e 5 desse lado, 5 e 5 desse outro aqui, ó. Na verdade, isso aqui está se multiplicando. Então, o que tem em comum, eu tenho 25 aqui, tá? Então, daqui sai 25 e daqui também sai 25. Então, lá em cima, se eu dividir em cima e embaixo por 25, a minha resposta será 25 raiz de 3 sobre 16. Tá? Portanto, a resposta é a letra A. Pessoal, nesse exercício aqui, a gente vai verificar que o mapa apresentado, a imagem apresentada, são dois trapézios, tá? Eu tenho a base menor e a base maior, e a mesma coisa no desenho de baixo. Então, a fórmula da área de uma figura do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Só que não pode esquecer que nós temos dois trapézios, né? Um está aqui e o outro está aqui. Então, depois todo o meu resultado eu tenho que multiplicar por 2. Se você contar cada quadradinho que tem aí, você vai identificar que a base maior eu tenho 15 quadradinhos e a base menor 5. Vezes a altura, que é 5, dividido por 2, vezes 2. Se eu vou dividir por 2 e vou multiplicar por 2, na verdade a operação não está sendo feita, né? Vai dar a resposta 1. Fazendo os parênteses que eu tenho aqui. Então eu tenho 15 mais 5, que vai dar 20, vezes 5, que vai ser igual a 100.
A resposta aí no exercício é a letra C, para essa situação aqui, tá? Pessoal, para resolver esse exercício aqui, nós vamos utilizar o diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn, a ideia principal dele é facilitar a vida da parte da intersecção quando está em texto, que é esse caso aqui. Então a gente tem que pensar assim, ó, o que eu tenho, qual a intersecção de todas essas informações que eu tenho? Então eu tenho lá embaixo, a última da opção está escrito 30 safari, pirâmide e muralha, tá? Essas 30 pessoas. Então eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Como eu sei que existe uma intersecção para tudo, eu vou colocar safari, pirâmide e a muralha da China. E o 30, ele está em comum nos três, tá? Daí eu vou pensar o seguinte, 42, pirâmide e muralha. Mas se eu já tenho 30, faltam 12. Na parte onde está safari e muralha, eu tenho 45, mas eu já usei 30, então faltam 15. Safari e pirâmide, eu tenho 47, então faltam 17, ó, 47 aqui, tá? E aí, para distribuir o restante das coisas, eu vou ficar com 23 em pirâmide, vou ficar aqui embaixo com 13 e aqui com 20. Se você somar aí, você vai ver que bate certinho com as informações que está aí, tá? O exercício ele fala o seguinte, qual desses aqui quer apenas safari e pirâmide? Esses caras aqui, ó, são os 17. Eles são a intersecção apenas de safari e pirâmide, tá? Então a alternativa correta para essa situação está na letra D. No exercício 22, ele fala sobre a matemática na forma de texto, tá? Então ele fala da diferença entre dois conjuntos, tá? A diferença entre dois conjuntos pode ser representada com A menos B. Mas ele passa isso na forma de texto. Então eu vou ler cada uma das alternativas e aí a gente vai identificar o que é. Alternativa A. Os amigos em comum entre duas pessoas. Os amigos em comum, no caso, a gente chama isso de intersecção, que é esse símbolo aqui, ó, A intersecção B. Então, no caso, não pode ser a letra A. Na letra B, ele fala assim, o conjunto dos números ímpares múltiplos de 2. Conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como é que pode ser? Por exemplo, se eu pegar um deles, por exemplo, o número 3, e multiplicar por 2, ele vai ter a resposta número 6, que não é ímpar. Isso aqui é par. Então, na verdade, a resposta da letra B, ele está falando do conjunto vazio, já que não existe um ímpar multiplicado por 2, tá? Na letra C ele fala assim, ó, todos os CDs e filmes estão organizados na mesma caixa. Então, se eu falar que a caixa A são filmes e a caixa B são CDs de música, se todos estão num único local, se todos estão aqui, na verdade eu estou falando da união entre dois conjuntos, tá? Então isso também não pode ser essa opção. Letra D. As cores comuns entre dois estojos de lápis de cor são as mais populares. As cores comuns entre dois estojos de lápis de cor. Então eu tenho meu estojo A e tenho meu estojo B. O que está comum entre A e B? Então, se eu for desenhar isso no diagrama de Venn, seria esse desenho aqui, e aqui estariam as cores mais comuns, né? Na verdade, eu estou falando o quê? Que é a intersecção entre os dois, tá? Que é o diagrama de Venn que está aqui. Então, isso também não pode ser essa situação. E na letra E ele fala assim, ó, em relação ao cinema e ao teatro, algumas pessoas gostam apenas de cinema. Então, ele está falando assim, ó, o A são cinema, o B são os de teatro. Se eu excluir o A do B, eu vou ficar apenas o A, que são as pessoas que gostam aqui, no caso, de cinema, tá? Então a resposta aqui é a letra E, nas alternativas. No exercício número 23, ele fala que Paulo e Mariana estão a brincar de adivinhar a quantidade de cara e coroa
obtidos após o lançamento de uma moeda não viciada, antes de Paulo jogar 4 vezes. Então só aqui já me diz basicamente o que eu quero, né? Aí ela fala assim, sairão 2 caras e 2 coroas. Então vamos pensar assim, ó. No meu primeiro lançamento, pode sair cara e pode sair coroa, que eu vou colocar com uma letra diferente. Quando eu fizer o segundo lançamento, aqui pode sair cara e pode sair coroa. E aqui também. Terceiro lançamento, cara e coroa. E assim por diante. Quarto lançamento, cara, coroa, cara, coroa, cara e coroa, cara e coroa. E a mesma coisa para cá. Aí ele fala assim, 2 caras e 2 coroas. Então vamos pensar onde tem 2 caras e 2 coroas. Vamos lá. Se eu pegar a primeira linha aqui, ó, vai ser cara, 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 não serve. Segunda linha, cara, 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 coroa, já não serve. Então eu tenho que pegar basicamente onde tem CC e KK e assim por diante as suas misturas. Um deles aparece aqui, ó, CC, K e K. Vou marcar aqui, ó. Depois, a mesma situação aparece de novo aqui, ó. CK, CK. Certo? E depois ele aparece CK, KC. Então eu tenho 3 situações em cima. Basicamente as 3 situações vão acontecer aqui embaixo. Pegando aqui a primeira linha, a segunda linha aqui embaixo vai ter K, C, C e K. Depois eu tenho KC, KC. KK, CC. Nessa linha aqui. E as outras deles não combinam. Ou seja, eu tive quantas situações dessa? 3 para cara, 3 para coroa. Certo? Parando para analisar por aqui, eu tenho 6 lançamentos. 6 situações, ou 6 eventos, tá? Onde isso daqui aparece. Mas em que total? Se você contar a quantidade de lançamentos do total, meu espaço de probabilidade vai estar assim, ó, 6 em 16. Ambos são pares. Então eu vou dividir por 2. A minha resposta será 3 em 8, tá? Portanto, a situação alternativa correta seria a D. Vocês tenham gostado aí da correção da prova da poliedro, né? É uma questão de prática para entender os exercícios. Tem muitos exercícios que tem algumas pegadinhas aí no meio, mas é questão de você praticar um pouquinho. Teve alguns exercícios que apareceram conceitos novos aí que você vai identificando a partir de agora, né? Você começa a perceber isso, tá bom? E é isso aí. Inscreva-se no canal. Eu vou colocar mais videoaulas a respeito, vou corrigir de outras salas também a prova da poliedro. Vai assistindo, vai tirando suas dúvidas conforme